Evangelho de Mateus, no capítulo 5, onde está escrito assim: e vendo as multidões, ele subiu a um monte, e quando ele estava sentado, aproximaram-se dele os seus discípulos, e ele, abrindo a sua boca, ensinava, dizendo: abençoados são os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. Abençoados são os que choram, porque eles serão consolados. Abençoados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Abençoados são os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Abençoados são os misericordiosos, porque eles obterão misericórdia. Abençoados são os puros de coração, porque eles verão a Deus. Abençoados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Abençoados são os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Abençoados sois vós, quando os homens vos insultarem, vos perseguirem, e falsamente disserem toda espécie de mal contra vós, por minha causa. Alegrai-vos e sejam imensamente felizes, porque grande é a vossa recompensa no céu, pois assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, com que se há de salgar? Para nada mais é bom, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade estabelecida sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas sobre um castiçal, e dá luz a todos que estão na casa. Deixai a vossa luz brilhar diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Os irmãos podem estar se assentando. Louvado seja Deus, santo e poderoso é o nome do Senhor. A luz que está na igreja é a luz de Cristo, pois ele diz em João capítulo 8, que eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. A luz que ilumina este mundo não é a luz da CEMIG, é a luz do alto, a luz de Jesus que reflete na sua igreja, por meio do seu Espírito. Louvado seja Deus. Irmãos, Jesus começa a falar aqui agora sobre a personalidade daquele que é cristão, porque não adianta a gente pensar que todo mundo que está no mundo realmente serve a Deus. Jesus começa dizendo: abençoados são os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. Quando você é humilde, louvado seja o nome do Senhor, mesmo você tendo bens materiais nessa terra, não te impede de você ser humilde, louvado seja Deus, de você ter um espírito quebrantado diante do Senhor. Aleluia. Você sabe que tudo passa, os bens materiais passam, mas se você tem um coração quebrantado e humilde perante o Senhor, aquilo ali não vai roubar, aleluia, a tua salvação. Abençoados são os que choram, porque eles serão consolados. Quantas vezes nós choramos neste mundo por diversas circunstâncias, diversos problemas, e Jesus ouve a mulher, o homem, quando ele chora. Jeremias foi um profeta que ele foi chamado de profeta chorão, mas louvado seja Deus, Jesus é aquele que tem sentimentos. Quando ele chegou para ressuscitar Lázaro, mostra que ele tinha um coração, que ele também viveu as misérias humanas, que ele também foi humano. E antes de ele ressuscitar Lázaro, a Bíblia diz que o menor versículo é: Jesus chorou. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Abençoados são os mansos, porque eles herdarão a terra. A personalidade do cristão também é de mansidão. Aleluia, bem verdade, muitas das vezes parece que nós vamos perder, sair de espírito e entrar na carne, mas meus irmãos, antes de acontecer isso, vamos olhar para a Bíblia e ver que Jesus, perante Pilatos, Jesus não pegou Pilatos nem Herodes pelo colarinho, Jesus não pegou Judas, porque Judas o traiu,
pegar Judas agora e vou bater em Judas, mas Jesus foi manso. E o apóstolo Paulo também diz lá na carta de Gálatas que existem os frutos do Espírito, e a mansidão também, ela tem que ser um dos atributos da personalidade do cristão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus. Abençoados são os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Louvado, nessa terra pode não haver a justiça plena, porque a justiça plena, ela não vem dos homens. A verdadeira justiça, ela vem de Deus. Aleluia, louvado, não vem do Ministério da Justiça de Brasília, ela vem de Deus, o trono pleno da justiça de Deus. Abençoados são os misericordiosos, porque eles obterão misericórdia. Jesus foi misericordioso. Também a personalidade do cristão também tem que ter misericórdia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos vivendo em um mundo onde as pessoas estão mergulhando cada vez mais no egoísmo, no orgulho, no materialismo, na ambição, na luxúria, no pecado. Mas o cristão, ele segue na contramão do mundo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Abençoados são os puros de coração, porque eles verão a Deus. O cristão, ele tem que ser como uma criança. Aleluia, nós temos que buscar ser igual ao coração de uma criança. Olha, uma criança tem um coração puro, mas veja que Jesus está cobrando aqui também pureza de coração. Aleluia, louvado seja Deus. Abençoados são os puros de coração, porque eles verão a Deus. Abençoados são os pacificadores, porque eles são chamados filhos de Deus. Pacificadores vem da palavra paz. Aleluia. Muitas das vezes, meus amados irmãos, eu vou falar por mim agora, muitos prejuízos eu já tomei nessa vida. Prejuízos físicos, prejuízos sentimentais e prejuízos financeiros. Mas eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes eu fui sim prejudicado, mas eu ainda hoje eu tenho a paz de Cristo reinando no meu coração. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Abençoados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Aleluia, glorificado, exaltado o nome do Senhor. Abençoados são os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Meu amado irmão, agora eu te falo, se você guardar, se você for pobre em espírito nessa terra que não tem pobreza de espírito, se você chorar, se você for manso, se você ter fome e sede de justiça, se você for misericordioso, se você for puro de coração, se você for pacificador, o que poderá acontecer com a vida de um crente, de um cristão que tiver esses atributos, que tiver essa personalidade? A Bíblia diz sobre perseguição. Louvado seja o nome do Senhor. Abençoados são os perseguidos por causa da justiça. Pegaram Jesus e falaram, acusaram, falaram: olha, esse diz que destrói o templo e constrói ele em 3 dias. E começaram a dizer muitas mentiras sobre Jesus, muitas coisas que não eram verdade. Ou seja, Jesus estava sendo perseguido porque ele era justo, porque ele era verdadeiro. Jesus era um cordeiro imaculado, um cordeiro puro, um cordeiro perfeito, preparado por Deus para sacrifício, porque era necessário um sacrifício para que houvesse perdão dos pecados. Mas agora Deus preparou o seu cordeiro puro, perfeito. Aleluia. E porque ele era puro, e porque ele era perfeito, e porque ele era verdadeiro, porque ele era santo, agora ele ia ser entregue para ser crucificado. E agora veio a perseguição. Muitas das vezes nós ficamos desolados, tristes por algo que acontece com nós, por uma mentira que dizem de nós, por uma calúnia. Meus amados irmãos, neste mundo nós vamos passar por um caminho estreito para alcançar o céu.
Louvado seja o nome do Senhor. A igreja foi perseguida porque guardou a palavra de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Abençoados sois vós, quando os homens vos insultarem, vos perseguirem, e falsamente disserem toda espécie de mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e sejam imensamente felizes, porque grande a recompensa, é vossa recompensa no céu, pois assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Jesus está falando para nós nos alegrarmos. Jesus está falando que nós somos abençoados. Pedro foi preso e a igreja fazia contínua oração por Pedro, e Deus enviou um anjo dentro da cadeia onde Pedro estava. Interessantíssimo, irmãos, que a igreja estava unida em oração, e Deus enviou um anjo. Pedro pensou que era um sonho, aleluia, mas não era um sonho, aleluia. Ele estava ali agora desatando os nós ali, as cadeias, e Pedro passa pelos soldados, os soldados não viram Pedro, e Pedro bate na porta ali agora, aleluia. E quando ele entra, eles ficaram assustados, mas aleluia, Pedro não estava triste, meus irmãos. Pedro estava alegre, Pedro estava ali alegre por estar sendo perseguido por Cristo, porque aleluia, aleluia, glória a Deus, ele estava com o Espírito Santo dentro dele. Eis aí o segredo, eis aí o combustível. Sabe por quê que a igreja chegou até os dias atuais? Por causa do combustível. Sabe por quê que um automóvel, uma moto, um carro consegue sair daqui para o centro de Mateus M? Por causa do combustível. Não adianta, aleluia, ter um automóvel, ter uma moto e não tiver combustível, você não sai do lugar. A igreja só chegou até aqui por causa do combustível, que é o Espírito de Deus. Eu só estou aqui nessa noite pregando a palavra por causa do Espírito de Deus. Se não fosse amor ao nome do Senhor, eu nem vivo estaria mais, meus irmãos. Aleluia. E nem você estaria, porque o Davi falou: se não fosse o Senhor, o inimigo já tinha nos engolido vivos. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, glória, glória a Deus. Então, se o cristão, ele segue na contramão do mundo, e ele está na contramão, aleluia, ele está tendo uma colisão, colidindo com o mundo, aleluia, está acontecendo uma colisão por causa que o mundo é mau, e o Espírito Santo não está no mundo. O Espírito Santo habita no coração, na vida do salvo, da igreja. Louvado seja Deus. Então o cristão, ele tem que ter essa personalidade. Essas são as personalidades do cristão. Se eu tivesse que colocar um título nessa mensagem, o título seria: a personalidade do verdadeiro cristão. A personalidade do verdadeiro cristão. A personalidade do verdadeiro cristão. Os atributos de um cristão, ele está aqui dentro da palavra de Deus. Nós erramos e nós somos enganados porque nós não lemos a palavra, nós não nos esmiuçamos, nós não lemos, nós não estudamos, e por isso às vezes o inimigo vem e rouba, aleluia, o nosso entendimento. Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, com que se há de salgar? Para nada mais é bom, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade estabelecida sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas sobre um castiçal, e dá luz a todos que estão na casa. Bom, uma comida sem o sal era difícil de ser absorvida, mas também uma comida salgada demais também será difícil de engolir. E quem faz com que a igreja está aqui nessa terra e ela consiga estar e ter um efeito de igreja, porque quando falamos de igreja, as pessoas que estão no mundo lá fora, elas esperam algo da igreja. O que elas esperam da igreja? Aleluia! Elas esperam que a igreja seja diferente do povo do mundo lá fora. A igreja, ela tem que conseguir nesse mundo atual, aleluia, aleluia, glória a Deus, fazer com que as pessoas vejam
algo diferente, aleluia. A igreja, ela tem que ter o Espírito de Deus, porque é o Espírito Santo, é quem vai convencer o mundo, convencer do pecado, convencer da ignorância, aleluia. É o Espírito Santo, é quem vai convencer a pessoa que ela está errada, o homem, o transmissor do recado. Irmão, você, meu irmão, você é apenas um pregador, você é um evangelista nesse mundo, você prega, mas quem faz a obra é o Espírito Santo, aleluia. Glorificado seja Deus, santo é o nome do Senhor. Então a medida do sal que é colocada na comida, ela tem que ter uma medida do sal, aleluia. E é o Espírito Santo de Deus, é quem fala com você: meu filho, minha filha, não faça isso, meu filho, minha filha, vá por aqui, meu filho, minha filha, não passe por ali, aleluia. Mas nós temos que estar na videira verdadeira, que é Cristo. Se nós não estivermos na videira, nada nós podemos fazer. Jesus falou que nós temos que estar na videira, e a videira é Cristo, aleluia, louvado seja Deus. E ele diz ainda que nós somos a luz do mundo, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade estabelecida sobre um monte, aleluia, glória a Deus. Veja bem, meus amados irmãos, que se você, aleluia, perceber, se tiver uma escuridão e você ligar a lanterna do seu celular, louvado seja o nome do Senhor, você vai entender o porquê da lanterna, porque a lanterna, ela vai iluminar um lugar que está em trevas, mas você nunca vai ligar uma lanterna em um lugar que já está iluminado. A CEMIG não vai colocar um poste em um lugar onde já tem iluminação. Quando alguém faz uma reclamação que não tem luz, é porque realmente não tem luz, e a luz vai chegar ali, louvado seja Deus. Esse mundo está em trevas por causa do pecado, mas existem pontos de luz no meio dessas trevas, que esses pontos de luz é a igreja do Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, graças a Deus, aleluia. E que nós, aleluia, venhamos ser esse sal, e que nós venhamos realmente estar, aleluia, debaixo das asas do Onipotente, e que nós venhamos buscar o Senhor e entender, aleluia, que neste momento, seja ali no Oriente Médio, principalmente tem países onde são países que ali reina um regime comunista, onde não se pode pregar a palavra de Deus, aleluia, louvado seja Deus, e ali tem muitos cristãos infiltrados ali, e que ainda assim estão vivos com sua fé, e acabam de um jeito ou de outro pregando a palavra, mas meus irmãos, eles sabem, aleluia, que se eles estiverem ali forem pegos, pode ser até mesmo mortos. A perseguição é real, existe perseguição a cristãos nos nossos dias atuais, aleluia. A oportunidade que você tiver, pegue um folheto, entregue e fale de Jesus. Se você tem a possibilidade de pregar a palavra, pregue, porque Jesus está voltando, aleluia, aleluia, glória a Deus, louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor Jesus, graças a Deus, aleluia, glória, 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 glória a Deus. Irmãos, eu assim agradeço a minha oportunidade nesta noite, louvado seja Deus, que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos, em nome do Senhor Jesus, amém, glória a Deus.